Boa tarde, pessoal. Como já foi apresentado, sou Alívio Constantino, vice-presidente da ACESPA Regional São Paulo. Gostaria de agradecer aqui ao Luiz, disse que somos primos, na verdade somos primos, porque nós somos de descendência libanesa, então se alguém precisar vender alguma coisa, ele pode falar para a gente. Falar um pouquinho de história também, falar da ACESPA. A ACESPA é uma associação nacional, representa o empresariado. Hoje são 1.800 empresas que compõem a nossa associação, uma capilaridade muito grande. Estamos presentes hoje em 18 estados da federação, dá uma capilaridade muito grande. Vamos falar hoje um pouquinho de história também, rapidamente, sobre acesso. Acabei de dizer que são 1.800 empresas. Se você puder dar um clique em cima do carrinho aí, ele vai passar um filme só para a gente relembrar um pouquinho aqui da história, né? O ano é 1976. 1976, as multinacionais estavam entrando no Brasil, e vejo que aqui tem bastante gente que pode ter começado nessa época, né? Eu não, porque eu comecei um pouco depois, né? Comecei muito depois, na verdade, nessa época eu era ainda uma criança, e nessa ocasião a briga era entre duas empresas, né? A Boros e a IBM, nessa época. Mais ou menos hoje uma briga entre Microsoft Microsoft e Apple, né? Seria a briga hoje. Nessa ocasião a briga era entre essas duas empresas, né? E nesse contexto também vigia aí uma dinastia verde, que também não tem nada a ver com sustentabilidade, né? Nessa ocasião os preços eram controlados, né? Não podia aumentar o preço do Bombril para não desagradar a dona de casa. Então tinha uma série de controles dessa dinastia verde. E essa dinastia verde, na ocasião, ela não dava muita importância para esse setor novo que estava surgindo, né? Que na ocasião era processamento de dados, né? Então aí deu origem ao nome ACESP, processamento de dados. Nessa ocasião, inclusive, tinha uma única grande empresa que prestava serviço aqui no Brasil, e ela prestava serviço para a Caixa Econômica Federal na ocasião. E na ocasião, inclusive, tinham alguns empresários malucos que começaram a importar, a comprar esses equipamentos de grande porte e alocar horas, né, vender horas para o mercado. E vendendo hora para o mercado, tinha alguns outros loucos ainda que desenvolviam o sistema nessa época, né? E a Caixa Econômica, nessa ocasião, essa grande empresa, chegou a contratar mais de 600 mulheres, né, que eram as datilógrafas de cartão de ponto que existia na época, e ele começou a prestar serviço para o mercado, né, concorrendo, o governo concorrendo contra a livre iniciativa, né? Então ficou uma coisa bastante esquisita. Então houve uma primeira reunião da ACESP de alguns empresários lá no Rio de Janeiro para tentar fugir dessa situação, para tentar ganhar o nosso de cada dia, né? E o que aconteceu? Essas empresas se reuniram e viram que a coisa não ia ser tão fácil, né? Pô, não vai ser tão fácil. Então elas resolveram criar uma associação que viesse a favor dos pequenos empresários, que eram a grande maioria, para lutar pelos seus direitos contra essas grandes empresas e contra o governo que fazia uma concorrência desleal com a gente. Então, desse contexto, lá em 1976, nasceu a ACESPA. Então, eu só contei essa historinha para a gente poder entrar no nosso tema principal, que é o Centro de Pesquisa de Desenvolvimento de Software. Então, como vocês viram, a ideia não é nova. A ideia remonta a 1976, que a ACESPA já fez o seu primeiro arranjo produtivo local para atender o mercado como um todo. Então, assim, eu acho que a ACESPA pode reivindicar ser o primeiro, talvez não ser o maior. Hoje, muitos centros de pesquisa tecnológica reivindicam ser o maior, né? Você conversar com o pessoal de Pernambuco, ele vai falar que o César é o maior polo de desenvolvimento do Brasil hoje, mas hoje nós vamos deixar o título aqui com o Elcio, de São José dos Campos, porque ele está presente, inclusive, vamos deixar o título de maior polo de desenvolvimento do Brasil. Eu acredito que seja, né, pessoalmente. Vamos lá, tudo dá pena.
Nós não podemos, depois do sucesso da CESP, em 1976, veio um pessoal que quis copiar a nossa ideia. Né? Foi o pessoal do Silicon Valley. A gente não pode falar de arranjo produtivo local sem dizer do Silicon Valley, que foi quem lançou essa ideia. E o tema é bastante conhecido de todo mundo, né? Jovens que faziam software, faziam desenvolvimento, faziam tecnologia na garagem da sua casa, né? Daí virou um mito internacional a questão de produzir tecnologia na garagem de carro, e o Silicon Valley passou a ser um case mundial a ser copiado. O Silicon Valley ele descobriu a fórmula, né, de fazer arranjos produtivos locais, de fazer cluster, na verdade, né, mas ele tinha uma característica que eu acho que é fundamental, porque se não é só você pegar a fórmula, replicar essa fórmula, vai dar sucesso. Não, não é isso que acontece. As empresas elas precisam estar imbuídas de inovação, elas precisam ter uma motivação de inovação. Não adianta só pegar aquela fórmula, que aquela fórmula não vai servir para todos os casos. Só para a gente, eu falei de cluster agora, só para a gente conceituar um pouquinho o que seria um cluster. Segundo Porter, em 1992, é uma concentração geográfica de empresas de determinado setor e demais agentes correlatos a eles conectados, tais como as universidades e fornecedores. Existem uma centena de definições que nós podemos pegar com relação a isso. Eu peguei essa que é a que mais simplifica o tema. Okay? Nos clusters, nós temos dois modelos de cluster. O multinucleado e o mononucleado. O mononucleado, nós já tivemos alguns exemplos aqui até no Parque Tecnológico de São José. Você tem grandes organizações com as entidades paralelas locadas a ela. Só precisamos tomar muito cuidado, e assim, como representante até da classe empresarial, o que acontece com as empresas de grande porte, e a gente precisa tomar muito cuidado para que isso não aconteça. Ela terceiriza a parte onerosa do seu desenvolvimento para pequenas empresas, né, e fica com um filé mignon para ela. Então ela passa aquela parte, ela faz uma terceirização, faz quase que um downsizing daquilo, e fica com o principal para ela. Então precisa ter muito cuidado. Esse modelo de multinucleado é o que foi originalmente constituído no Silicon Valley. Todos esses modelos, existe uma participação muito forte do Estado. Ele precisa investir. Né? Um dos que deu certo, né, a pergunta fica aqui no ar, né, por que uns deram certo e outros não vão dar? Como o Elzo colocou na primeira palestra dele, muitas daquelas que estão relacionadas não vão vingar. Por que elas não vão vingar? O que falta para elas? Se o modelo já é conhecido, se o modelo já é sabido, o que falta? Falta exatamente aquilo que a gente comentou. Motivação, inovação e parceria. Isso que acho que é o sucesso desses clusters. Né? Um dos que deu certo, que deram certo, né, é o cluster de Bangalore, na Índia, também um case já conhecido de toda a nossa categoria. Deu certo, hoje ele é um dos maiores também. Ele foi quase que um spin-off do Silicon Valley. Né? Muitos indianos trabalhavam no Silicon Valley e foram retornando para casa. Quando retornaram para casa, levaram aquela cultura. Então, hoje, Silicon Valley é um dos maiores clusters mundiais de desenvolvimento de software. Vamos descendo, né? A gente chegou lá no Silicon Valley, passou pela Índia, vamos chegar aqui no Brasil. No Brasil, o maior e o pioneiro foi o CPQD em Campinas, que nasceu da Telebrás. Né? O governo Fernando Henrique, a Telebrás, toda a parte de comunicação foi privatizada. Nessa privatização, nasceu aí o CPQD, que era o antigo Centro de Desenvolvimento da Telebrás. Né? Nesse parque se instalou o CTI e grandes empresas foram para lá também. Acho que a primeira foi, inclusive, a HP, que foi para lá. E acabou fomentando bastante esse parque. A gente falou um pouquinho também dos polos que deram certo. Né? Hoje, se você procurar na internet, o pessoal de Pernambuco vai falar que o maior polo tecnológico do Brasil é o Recife, né? O Porto Digital e o César, né? Que é um dos
principais agentes que estão alocados lá dentro do Porto Digital. Isso é um case de sucesso também que temos aí no Brasil. Dando sequência, hoje temos aí relacionado todos esses polos tecnológicos, o Parque Tecnológico da Paraíba, o Polo Industrial de Ribeirão Preto, o Polo de Software de São Carlos, temos as APLs do Oeste Paulista e principalmente as APLs da região de Maringá e Curitiba. Essas a CESP teve participação fundamental na execução e na criação dessas APLs. Isso, inclusive, aumentou o número, quase triplicou o número de associados da nossa associação, buscando essas APLs, né? São José dos Campos, como não poderia deixar de ser, e um polo que a gente não pode deixar de citar, que é o Polo do Sul, né? O PulSoft, que concatena lá Blumenau, Florianópolis, Joinville, Jaraguá do Sul, que é toda a parte do Sul, que também é um polo bastante desenvolvido. Né? Em São Paulo acontece alguma coisa bem diferente, né? A gente viu os clusters mononucleados e os multinucleados. Em São Paulo aconteceu uma coisa totalmente diferente. Houve um cluster não formal. As empresas foram se solidificando na região da Vila Olímpia, do Itaim Bibi e do Brooklyn Novo, sem ser um parque tecnológico. Uma das coisas que causa estranheza é por que São Paulo, sendo o maior polo, onde estão as maiores empresas, ou seja, a cidade de São Paulo, das 25 empresas no estado de São Paulo, com mais de 500 funcionários, 19 estão no município de São Paulo. Por que não tem um polo tecnológico? Eu participo como dirigente da Associação de Classe dessa discussão desde 2002, quando foi proposto o primeiro parque tecnológico na cidade de São Paulo. Era para ser feito ali no centro antigo, na Estação da Luz, né? O projeto foi feito, foi criado, foi desenvolvido, mas parece que de lá para cá não houve a vontade política, a vontade dos nossos governantes de criar esse polo tecnológico, e mostrou o Elza aqui para a gente hoje que ele ainda está em planejamento. Nós nem temos isso oficializado ainda. Né? E o que se criou em São Paulo foi isso, né? Uma aglomeração comercial, né? Onde as empresas estão todas localizadas lá, mas sem nenhum incentivo do Estado. E sem esse incentivo, dificilmente vai haver oficialmente esse polo. Eu trouxe alguns números aqui para a gente comparar. A gente fala muito em cluster, em polo, mas por que isso é bom? Por que isso impacta a nossa economia? Então, esse gráfico mostra para a gente a renda média mensal do trabalhador da área de TI. São dados do SEAD, tá, ok? Que pega desde 2003 até 2011. Então, nesse gráfico, nós podemos ver que a renda média mensal na região de Campinas e Porto Alegre, isso foi pego por amostragem, onde estão os principais polos tecnológicos, ela acaba sendo maior do que o próprio estado de São Paulo e muito maior que o nível geral do Brasil. Então, isso acaba alavancando todas as regiões que esses polos estão instalados. Então, são grandes fomentadores da renda média mensal. Um outro grande benefício que traz isso para a região, principalmente, é o crescimento do emprego. Então, também por amostragem, pegamos Campinas e Porto Alegre, em comparação com o estado de São Paulo e Brasil. Você vê que o crescimento na região de Campinas, do nível de emprego, é maior que o próprio estado de São Paulo e maior que o nível de geração de emprego dentro do Brasil. Acho que essa é a grande importância de você ter esses clusters, de você ter esses arranjos locais nessas regiões que vai fomentar tudo isso. Um outro número bastante interessante que a gente pode ver é a relação entre concluintes e ingressantes na universidade. Se você analisar as regiões, aqui nós não temos Porto Alegre, nós temos Campinas, a região de Campinas, ela é maior, ela aumentou a conclusão das pessoas que ingressaram na universidade e que conseguiram concluir o curso, para não ter a grande evasão que existe na universidade. Então, essa aglomeração em torno da universidade, gerando emprego para a pessoa, acaba fomentando até que o
número de concluintes seja bem maior. Eu trouxe alguns dados da Regional de São Paulo para a gente poder debater aqui. O tamanho do mercado de informática hoje, de TIC, é 230 bilhões com dados de 2012. Né? O mercado brasileiro já passou a ocupar a quarta colocação entre os maiores mercados do mundo de TIC. 15 municípios paulistas respondiam por 87% do pessoal ocupado. Então, são números que a gente trouxe da nossa regional aí. A importância do software paulistano pode ser aferida pelo porte da empresa. Como eu havia dito, 25 empresas com mais de 500 funcionários estão localizadas no estado de São Paulo, sendo que 19 estão no município de São Paulo. Então, a importância do Parque de Desenvolvimento de São Paulo é muito grande e ele não tem sido apoiado, principalmente pelo governo, que precisaria criar esse polo aqui para a gente. Né? Algumas outras informações que a gente trouxe aí, com relação a números, tá, pessoal? Uma outra coisa bem interessante é a receita bruta das pessoas que estão ocupadas no setor. Se você pegar São Paulo dividido no Brasil, você vai ver que a importância do estado de São Paulo, ela vem aumentando a cada ano em relação ao Brasil. Então, se você pegar no período de 2008, Brasil, São Paulo e São Paulo dividido pelo Brasil, aumentou o número de empresas em São Paulo e aumentou em relação ao Brasil também. Hoje nós temos 48% das empresas localizadas em São Paulo. Né? Esse número também é bastante interessante, e aqui é onde que a CESP é bastante forte. Se você analisar a quantidade de empresas, você vai ver que empresas com mais de 500 funcionários, na faixa de ocupação, são 73 empresas. São poucas empresas que têm muitos funcionários. A grande maioria está localizada ali, naquele tópico. 4.443 empresas no estado de São Paulo, elas têm entre 1 a 4 funcionários. Então, são realmente pequenas empresas e que precisam de apoio. Né? Uma coisa que nós não podemos fazer, ou não devemos fazer, né? A gente tem visto aí um apoio muito grande, principalmente em questão de financiamento, principalmente as startups. Né? As startups, as empresas de grande porte, que a gente não pode esquecer, naquele miolinho ali, está a maior quantidade de geração de emprego, a maior quantidade de geração de renda, está nesse tipo de empresa que tem entre 1 e 4 funcionários. Então, na experiência de mercado que a gente tem na associação, é comum você verificar que são 2 funcionários, um normalmente da área comercial, um normalmente da área técnica, que se juntam e abrem uma empresa porque ele tem a expertise para fazer aquele negócio. Né? Então, nós não podemos deixar essas empresas na mão. As políticas governamentais têm que levar isso em consideração. É legal levar a startup em consideração? É legal. É legal apoiar as grandes empresas? É legal, mas nós não podemos esquecer que a base está na pequena empresa, entre 1 e 4 funcionários. Bom, pessoal, era isso que eu queria dizer para vocês. Muito obrigado.